Tá indo? Tá só a capa por enquanto. Tá me vendo? Tá me vendo? Boa noite. Buenas noches, buenas noches. Parou. Muito bom, pessoal. Vamos lá, né? Começar. Já temos 6 pessoas aí online. Estamos bombando. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre temperamentos, né? Então, vão entrando aí, já chama os colegas aí, manda mensagem no grupo do WhatsApp aí. Bora, pessoal, cola lá na live. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre os 4 temperamentos e eu já queria começar me apresentando, né? Me chamo Lucas, faço parte da comunidade católica Chama de Deus e hoje a gente vai iniciar aí uma maratona de lives, vamos chamar assim, de 3 dias, né? Hoje, amanhã e quinta-feira, encerrando o Corpus Christi, falando sobre os temperamentos, né? Um assunto muito em voga aí no momento, né? E muito pertinente para nós, tanto quanto cristãos como qualquer civil, né? Qualquer cidadão comum e não seja cristão, porque um cristão não é um cidadão comum, né? Peraí, Angélica, não ficou bom assim, não. Então vamos lá, pessoal. Outra coisa, a gente está com lançamentos aí, né? Então vou deixar vocês curiosos aí até o final da live, porque assim eu prendo vocês. Então vamos lá, vamos começar fazendo uma oração aqui breve, para a gente já começar o assunto dos 4 temperamentos, porque hoje eu tenho a difícil missão de falar para 2 públicos, um que já sabe dos 4 temperamentos e um que não conhece ainda, então eu tenho que fazer essa dinâmica aí para não ficar cansativo para ninguém, beleza? Então vamos começar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Eu tenho sede de almas, ó Senhor, não sou um dos seus melhores guerreiros, mas te peço a graça de ser perseverante, como tu fostes até a cruz, pois teve sede da minha pequena alma. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, pessoal. Vamos começar agora valendo, né? Falar um pouquinho sobre os 4 temperamentos. Eu não vou fazer pergunta para vocês, porque vocês não vão ter como me responder aqui, tá? Mas vão comentando aí. Quem vê a gravação já vai comentando aí na gravação, né? Então vamos lá. Hoje eu queria dar uma introduçãozinha, que é o seguinte. Como são 3 dias, eu vou falar muito pouco dos temperamentos em um dia específico, mas eu vou falar muito deles em cada um dos dias. Então hoje a gente vai fazer uma introdução aqui para a gente saber do que a gente está falando, tá? E a gente vai falar hoje um pouco sobre, vamos dizer assim, qual que é a função dessa ciência, qual que é um pouco da necessidade dela para a nossa vida e o que ela é, mais ou menos assim, né? De onde ela surgiu, e a gente vai fazer um traçado aqui todo completinho para que não fique nada faltando. Claro que, né, não vou conseguir fazer a coisa mais completa do mundo, porque são só 3 dias e é muito pouco para a gente ter um pouquinho de conhecimento mais profundo sobre o que são os 4 temperamentos, tá? Então vamos lá, os 4 temperamentos são uma ciência que tem ficado muito na moda ultimamente. Todo mundo fala dos 4 temperamentos, todo mundo quer saber qual que é o seu temperamento. E hoje eu vou fazer essa introdução e a gente já vai abrir aqui uma chave de compreensão, que é de que a gente tem uma linguagem nos 4 temperamentos que é uma linguagem simbólica, tá? Aí vocês vão perguntar assim, Lucas, mas aí você complicou um pouquinho já a guerra, porque eu não sei o que é simbólica, tá? Então eu separei um materialzinho aqui, bem simples, bem resumido, que é o seguinte, a simbólica e a poética são basicamente os instrumentos científicos, vamos colocar assim, que a gente se orienta no mundo. A gente se orienta muito mais pela simbólica e pela poética do mundo do que pela ciência, vamos dizer assim, acadêmicas que a gente tem hoje.
do que pela física, do que pela química e entre outras. Essas ciências mais modernas nos ajudam também muito, inclusive. Mas eu vou fazer um traçado com vocês aqui agora, já trazendo aqui um pouco mais dessa linguagem simbólica. E aí, respondendo, né, para quem deve ter se perguntado assim, mas Lucas, o que é simbólica? Tá? A simbólica é um dos estudos que ajudam a gente, ela busca, né, fazer isso, fazer com que a gente entenda os seres e os seus sentidos, tá? Ou seja, entre outras coisas, né? Claro, isso aqui é só aquilo que a gente vai mais precisar para a gente compreender o que são os 4 temperamentos. E dentro dessa linha, desse traçado, uma das coisas que são muito importantes é a gente entender isso. A simbólica, ela busca, né, através dos símbolos, buscar um sentido para aquela coisa, dar um sentido para aquela coisa. A poética é como se fosse uma obra um pouco maior do que a simbólica. Por quê? Porque a simbólica está dentro da poética, tá? Ela está dentro dessa linguagem poética. E a gente se orienta muito mais no mundo pelas essas percepções poéticas do que por outras percepções. Tanto é que, se a gente for olhar aí um traçado histórico, cronologicamente falando, quanto tempo que a gente tem essas ciências biológicas? Do século XVIII, XIX para cá? E o restante da história, o pessoal não se orientava no mundo, estava todo mundo desorientado? Né? Claro que não. Todo mundo estavam, né, muito orientados e assim, arrisco dizer que até mais orientados que nós, que hoje a gente tem mais ciências e a gente se encontra cada dia mais perdido, cada dia mais, meu Deus, é tanta coisa, não sei o que eu quero fazer, o que eu quero da minha vida. E já quebrando aqui uma coisa, nessa linha dos temperamentos, a gente vai começar a entrar agora em uma das coisas que é muito necessária a gente entender, que é uma espécie de linguagem que traz respeito à numerologia, aos números sagrados, tá? Então, os números, eles não são qualquer coisa. Então, quando a gente pega lá no livro Quadrivium, a gente tem eles explicando mais ou menos qual que é o referencial simbólico de cada número. Se a gente tem lá, por exemplo, o número 1, esse número 1 ele tem um referencial simbólico dele, que expressa muito mais o que é o 1, mais do que só um dado material que eu posso usar para fazer algum tipo de cálculo. Ele é muito mais que isso, ele vai além. O número 1, só fazer um adendozinho aqui, ele tem um marco fundamental nele. Ele é a presença de algo, ele é a presença desse marco fundamental. O que é o número 1? É o primeiro marco. Sem ele você não consegue nenhum outro número. O número 1 é um número que trata todos os outros números iguais, né? Porque se você pega o número 1 e multiplica por 1, vai dar 1. Se você faz isso com a operação matemática de divisão, vai dar 1 também. O 1 ele trata os seus pares sempre igual. Em todo número que você pegar aí, pensa no número aí e veja quantas vezes tem 1 nesse número. Você vai ver que tem sempre a quantidade do número, ou seja, o número 1 trata sempre igual os números. Agora, se você pega do 2 em diante, você vai ver que não é assim. Porque se você pega um número ímpar, não tem a mesma quantidade de 2 na totalidade do número. Vai faltar. E você completa essa falta com o quê? Com o número 1. Se você passa para o número 3 e escolhe um número par na sua cabeça, a mesma coisa. Agora, o número 1 não. Você pode pegar qualquer número, que você vai ter sempre o número 1 lá em mesma quantidade e proporção. Sempre igual. Sempre. Se a gente tem um número 15, o que é o número 15? Né? Imagina uma régua aqui na minha mão, tá? Se a gente tem um número 15, o que é o 15? O que o número 15 representa? São 15 partes de 1, certo? E isso é uma chave de compreensão que a gente tem que não é dada muito conscientemente, mas a gente acaba pegando isso no dia a dia, na vivência, no cotidiano. E a gente vai trabalhar nesses 3 dias o referencial do número 4. Por quê? Porque são 4 os temperamentos. São 4, né, os temperamentos aí, para quem desconhece dos temperamentos, né, já dando essa essa introduzida mesmo, né, a gente vai falar de 4 temperamentos, porque nessa ciência específica existem 4, né? Existem outras ciências que falam de 8 temperamentos, 16 temperamentos e assim sucessivamente. Mas a gente pegou o número 4 e essa ciência porque a gente está estudando os 4 temperamentos de forma muito específica. E dentro lá do Quadrivium mesmo, você tem tanto o número 3 quanto o número 4, trazendo 2 aspectos quase que conaturais um com o outro, mas
um trazendo um referencial, ou seja, um trazendo a presença de alguma coisa e o outro trazendo a referência de outra coisa, certo? Então, quando a gente pega lá, por exemplo, no número 1, a gente já sabe que ele é a presença do marco fundamental das coisas. Ou seja, ele é o número 1 é o número que fundamenta os outros números todos. Então, eu necessito necessariamente de que eu tenha uma medida pré-definida antes e ela vai determinar todas as outras em proporções diferentes, certo? No 3, quando a gente entra nos números sagrados no número 3, o número 3 ele é representado como a tríade ou trindade, que é sempre um número transcendental. O número 3 é um número que transcende, que está, vamos dizer assim, está no mundo da metafísica, está no mundo da espiritualidade. Enquanto o número 4, por sua vez, está no número da realidade, do concreto. O número 4 é a concretude das coisas. Quando a gente pega aí para olhar os estudos de Platão, né, ele fala que a tríade são o mundo das ideias e a quaternidade é um mundo da realização das ideias. Já dá uma chave de compreensão melhor para a gente, olhando assim para os números, né? Olhando para o 4, e a gente vê que o número 4, 3, 2, 1 e sucessivamente, quando a gente olha para ele na presença dele, naquilo que ele representa de fato, ou seja, na essência do número 3, a gente tem a trindade. Por quê? Porque tudo louva a Deus, tudo volta-se para Deus. E eu acredito que eu estou falando aqui para um público cristão, no mínimo, certo? Então, dentro desse mundo cristão, dessa ideia de cristianismo que a gente tem, da verdade das verdades, a gente tem aí tudo voltando para Deus. Então, no número 3 a gente tem o transcendente, no número 4 a gente tem o que seria universal, o que seria ascendente, o que seria global, não sei dizer a palavra que mais se adequaria a isso. E uma das coisas que para a gente vai ser muito importante também olhar, vai ser uma espécie de referencial simbólico que o 4 ele apresenta ao longo da história, certo? Então eu separei algumas coisas aqui, né? E essas eu vou ter que ler porque a minha memória não é das melhores, que é o seguinte, quando a gente pega aí, historicamente falando, não só de religiões, vocês vão ver que o número 4 é um número que está sempre muito presente no mundo e na história universal das humanidades, né? Então a gente tem lá, por exemplo, na cultura do hinduísmo, a gente tem no deus hindu Brahma, a gente tem 4 castas diferentes. Isso eu sei porque eu lembro que eu estudei isso em direito. Então, em humanidades, em história, teoria e história do direito, isso é uma das coisas que é apresentada para a gente lá logo no início, no primeiro período de direito, isso é apresentado. Então são 4 castas, né? Que são os brahmanes, os kshatriyas, os vastyas e os shudras. Difícil falar, gente, desculpa, eu não sou indiano, então... então são essas 4 castas, cada uma representando uma parte do deus Brahma, e aí a gente tem aí já o número 4 como referencial simbólico de marco, de uma coisa terrena, de uma coisa, vamos dizer assim, universal, que não é uma coisa transcendente. E a gente continua, por exemplo, na Bíblia, aparece o número 4 várias vezes. Do Gênesis ao Apocalipse, a gente tem uma presença muito grande do número 4. Então, por exemplo, a escrita do nome de Deus em hebraico utilizavam-se 4 letras. O nome do primeiro homem criado por Deus contém 4 letras. A família constituída com ele vamos dizer assim, a sua primeira descendência são 4 pessoas. E aí uma coisa que é engraçado, só pra gente fazer uma adendozinha, abre parêntese aí, pra vocês tentarem compreender comigo isso que eu vou dizer agora. É uma coisa engraçada, porque a mulher, ela é teoricamente, em todo o seu referencial simbólico feminino, ela é transcendente, enquanto o homem não, ele é universal. O nome de Adão é 4 letras, o nome de Caim 4 letras e Abel 4 letras. E de Eva são quantas? São 3 letras. Por quê? Porque a mulher é transcendente, enquanto o homem busca a concretude dos sonhos da mulher. Não é assim na conquista? Quando a gente quer conquistar uma mulher, assim, não, vou fazer tudo que é do seu sonho, tudo que é do seu desejo, eu sonho. Ou seja, voltando lá, avançando, né, de Platão, ele vai dizer que a tríade é o mundo das ideias e a quaternidade é o mundo da realização, ou seja, é quase como se Deus já deixasse inscrito ali, né, pra gente o quê? Vai ser, eu vou deixar a mulher aqui como ser transcendente para o homem não se esquecer de que ele precisa de Deus, porque o homem faz isso com muita constância. Eu vou deixar aqui uma coisa para ele, que
ele só tem como alcançar essa coisa lembrando-se de mim, que ele coloca a mulher, que é o ser transcendental, né? A mulher vamos dizer assim, aquela que pode dar a vida, né? Assim como Deus. Mas voltando agora, né, para os referenciais históricos, então a gente tem Adão, 4 letras, e aí agora eu vou pegar aqui um pouquinho mais adiante, que é o seguinte: são 4 os rios do Éden que dividiam ali a parte habitável da não habitável. Na visão do Apocalipse, a gente tem 4 animais que aparecem, tá? Com 4 faces e 4 asas. Perdão, na visão de Ezequiel. No Apocalipse, o número 4 também surge a cada passagem, certo? Que são 4 cavaleiros, 4 pragas principais, 4 anjos, 4 emblemas da tribo de Israel, 4 muralhas de Jerusalém e os 4 cantos da terra, tá? E agora voltando para os marcos referenciais, fugindo um pouquinho fugindo não, ainda dentro do 4, a gente tem aí, quando eu trabalhei ano passado em uma escolinha infantil, em toda sala que você entra lá, que é de maternal a segundo período, em toda salinha que você entra, você vai ter lá 4 formas geométricas, que são as formas primárias de todas as outras formas, que também estão aí no marco referencial. Só que 2 dessas formas, você não encontra ela, na verdade uma em especial, que é a forma, o quadrado, você não encontra quadrado na natureza, naturalmente. Você não, é muito, vamos dizer assim, nem raro, né? Até onde os meus estudos me levaram a entender, a forma quadrado você não encontra na natureza, não existe. As outras você encontra. Então são 4 formas geométricas, né? E dentro dessas 4 formas, você tem sempre um marco referencial delas quando você olha para as outras formas. Então quando você olha, por exemplo, para um hexágono, você vê lá que tem mais de uma das formas geométricas que são essas 4. Então você vai ver lá que tem um retângulo, que tem um triângulo meio de costas, meio de lado, pegando só um pedaço do triângulo, a fusão de 2 formas geométricas e assim sucessivamente. Então a gente tem aí nesse referencial simbólico esses 4 símbolos, que são círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo, certo? E as criancinhas desde sempre já entram nessa linguagem simbólica e poética para que elas se orientem no mundo, né? Acho que vocês vão concordar comigo que uma criança, se não tiver uma educação, ela se desorienta totalmente. Acho que, não sei se todo mundo já teve essa experiência, eu já tive, de dormir num lugar, minha mãe sair e eu ficar: cadê minha mãe? Meu Deus, cadê minha mãe? E tá com um estranho, às vezes: não, sua mãe só foi ali comprar um cachorro-quente, sei lá, fazer alguma coisa. A minha situação foi traumática, não recomendo, nem quero que ninguém passe pelo mesmo. Eu fiquei muito triste. Voltando agora, no marco referencial simbólico do 4, a gente tem 4 mares, 4 reinos, 4 ventos, 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, 4 estações no ano, outono, inverno, primavera, verão. A gente tem 4 estágios da vida, e esses 2 últimos, eles têm uma relação muito direta com os temperamentos, né? Que é o seguinte: os 4 estágios vamos dizer assim, da vida da pessoa infância, juventude, maturidade e velhice. E cada um deles está ligado a das estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. E que está ligado também aos 4 temperamentos, que agora eu vou falar o nome deles, que é sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, tá? Com toda certeza você que está ouvindo aí é um desses 4 temperamentos, com aporte em um aporte no outro, mas eu nem vou falar de aporte, então não vou complicar a guerra para vocês não. Quem quiser, fica atento aí. Quem tem mais contato com a comunidade já sabe o que é aporte, quem não tem, tá perdendo, então. Vamos lá. Eu fiz esse traçado histórico, vamos dizer assim, historicamente falando, por mais de um motivo. Um dos motivos é porque essa linguagem dos temperamentos, ela surge com um homem chamado Hipócrates, eu acho que é 470 anos antes de Cristo, que é mais ou menos o nascimento dele ali. Ele vive mais de 100 anos, até uns 300 e poucos anos antes de Cristo. Ele
acreditava antigamente que a saúde do homem ela se dava a partir de 4 líquidos que a pessoa tinha no corpo dela, né? E antes disso, antes dele, os gregos já tinham dividido aí o mundo em 4 elementos fundamentais, que é fogo, terra, ar e água, né? E dentro dessa ideia, ele viu que os gregos também dividiram essas coisas em quente, úmida, fria e seco, tá? E aí, quando Hipócrates, que é aí de uma escola que, né, vem toda dessa tradição grega, ele olha para o corpo humano como médico que era, né? Tanto é que ele é considerado o patrono da medicina. Ele, quando ele começa a observar o corpo humano, ele vê um certo detalhe, que existiam quatro líquidos no corpo e a mistura desses líquidos fazia com que a pessoa ficasse ou bem de saúde ou mal de saúde. Só que ele não é bem essa linguagem, era bem humorado e mal-humorado, tá? Hoje isso para nós é uma coisa um pouco diferente, a gente entende o humor não como antigamente se entendia. E a gente não vai fazer aqui um traçado para a gente entender isso, porque isso não é necessário. Mas era mais ou menos assim, se o corpo tinha um desses 4 líquidos, ou em sobra ou em falta, o corpo ia mal. E o que fazia com que uma pessoa fosse saudável é se esses 4 líquidos estivessem harmonicamente bem, cada um em sua proporção e medida necessária. Então, existiam lá as crenças da época e uma das coisas que Hipócrates acreditava era nisso, que assim, o corpo vai mal quando um desses líquidos está muito ou quando um desses líquidos está pouco, ou assim sucessivamente com cada um deles. Tem 3 que estão sobressaindo e assim, né, por diante. E aí essa tradição dele foi passando de aluno a aluno, porque antigamente o estudioso, ele era estudioso por vocação. Então ele tinha esse interesse na busca da verdade, coisa que hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia a gente quer muito mais uma prova científica. E aí, por exemplo, é uma coisa tão imaterial essa tal prova científica hoje em dia, que a gente esqueceu de olhar para essa linguagem simbólica e poética, que é a que a gente ainda se orienta no mundo com ela, e passou a olhar para as coisas de ciência para a gente poder discutir e falar assim, não, isso já foi provado cientificamente. Mas essa mesma ciência que hoje é objeto de discussão, que a gente coloca, foi provado cientificamente, não foi provado cientificamente, e você quer encerrar uma discussão hoje em dia, você fala isso? Não, isso já foi provado cientificamente. Uma das coisas que eu acho interessante é olhar para essa mesma ciência e a gente vê, por exemplo, o quanto que essa ciência, né, que provou algumas coisas há uns tempos atrás, hoje já volta atrás. Fala assim, opa, não era isso que a gente estava pensando, não era aquilo. A gente teve aí recentemente a nota da OMS, né, que tinha provado uma coisa, mas não tinha teste nenhum científico sobre a coisa. E agora já falou assim, não, a gente estava errado. Então, a ciência, essa ciência moderna, vamos colocar assim, ela não dá muita orientação para a gente no mundo. Porque se desse, ela acertaria sempre. E não é assim que a gente vê. Não só com isso, com uma série de outras coisas. Isso foi só porque né, aconteceu hoje, ontem, se eu não estiver enganado. Eu não estou muito por dentro ainda, mas eu já li a nota, então já deu para eu pegar um pouquinho. Então a gente tem aí essa questão da ciência simbólica. E ela foi utilizada da questão dos humores por mais de 2000 anos de tradição, né? Então ela começou a perder o seu valor quando nós conseguimos descobrir uma outra coisa que foi muito importante, ainda é muito importante para a humanidade, que foi a microscopia. Então a gente viu que existiam células, existiam tecidos, e a gente chegou a uma base, outra base quaternária, que é o DNA. A gente descobriu que o DNA ele é a base de, vamos dizer assim, identidade das coisas. Então, quando a gente tem aí essa identidade das coisas, a gente esquece essa linguagem simbólica que às vezes fica até meio sem... Eu não posso palpar muito nessa ciência simbólica. Por quê? Porque ela é uma coisa estável, que está lá, longe, mas que eu só olho e comparo. No que diz respeito à ciência moderna da microscopia, por exemplo, eu olho e eu tenho uma certeza de uma coisa, eu posso alterar uma coisa ali ou outra para ver o que acontece
coisa que na ciência dos temperamentos eu não consigo mudar. Então, por exemplo, se eu quiser, se eu amanhã, eu falo assim, amanhã eu não quero que o sol nasça, eu não consigo fazer isso. Amanhã eu quero que não tenha noite, eu não consigo fazer isso, eu não toco nessas coisas. E essa estabilidade que o mundo traz pra gente é justamente para a gente ter aí uma orientação nesse mundo, porque o mundo é muito grande e quando a gente para analisar, a gente vê que o nosso mundo ele é muito pequeno. Então, por exemplo, eu olho para mim, nesse tempo de quarentena, ficando quase que todos os dias em casa sem sair. Quase todos os dias eu faço praticamente a mesma coisa. Então, meu mundo ele é muito pequeno em relação à quantidade de território que a gente tem. Então, eu não consigo, se eu quiser, nesse tempo de quarentena, andar Minas Gerais inteira. Eu não consigo andar Sete Lagoas inteira, eu acho. Eu não consigo fazer isso. Então, eu sou muito pequeno. E mesmo que eu consiga, o trajeto que eu fiz hoje, eu já esqueci ele amanhã e assim sucessivamente. Eu não consigo reter isso. Tem uma frase que um professor nosso falou uma vez que eu acho fundamental, que eu achei muito chique. Ele falou assim, ó, meu filho, para que serviria um conhecimento infinito dentro de uma pessoa finita? Não ia servir para nada. E de fato não serve para nada. Então, a gente tem essa estabilidade do mundo e esse mundo tão grande para mostrar para a gente isso, para dar essa orientação para a gente de forma simbólica e até amorosa, né? O mundo, porque a poesia ela tem esse quê de romance dela, ela tem um linguajar muito próprio disso. Então, quando a gente entra nessa teoria dos temperamentos, a gente precisa ter um pouco desse olhar muito mais simbólico e poético do que um olhar cientificista, que é o que a gente tem hoje. Então, já começa matando aí dentro de você esse olhar cientificista, tá bom? Então, vamos lá agora. Agora eu vou falar mais propriamente dos temperamentos. Só concluir aqui um negócio do DNA que eu não terminei. Estudando um pouco mais sobre o DNA, eles viram que na sua base, o número 4 ele aparece de novo. Porque são 4 as bases do DNA, que é a adenina, timina, guanina e citosina, né? E que tem cada um deles 4 elementos químicos, que é o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Então o número 4 ele volta a aparecer de novo, e aí o diretor da escola de Cos Galeno, que é um dos alunos de Hipócrates, ele soltou uma nota falando assim, a ciência moderna só provou uma coisa, que a gente estava certo desde o início. Então volta o número 4, volta a ideia, e ele falou assim, só não tínhamos a propriedade com que temos hoje. Então graças à ciência de hoje, nós podemos ter mais certeza daquilo que a gente já tinha certeza antes, que é esse olhar simbólico e esse olhar de poesia para as coisas, tá? Então agora a gente vai começar a fazer um traçado, e aí quem tiver caderno, quem tiver uma caneta, eu queria que vocês acompanhassem comigo. Eu vou fazer alguns desenhos aqui para a gente entender como que vai se dar essa dinâmica, essa explicação dos 4 temperamentos, tá? Então é o seguinte, pessoal, a gente vai falar sobre os 4 temperamentos, agora já entrando na dinâmica deles. E a gente já vai fazer um traçado dos 4 temperamentos, a gente já vai fazer abrir uma linealidade para que chegando no último dia todo mundo saiba pelo menos qual temperamento se identifica mais consigo e qual que é o temperamento do outro. Então eu vou olhar para o outro, aquilo que seria objeto de discussão hoje não vai ser mais amanhã. Por quê? Porque eu olho para o outro e eu consigo entender ele. E entendendo ele eu consigo fazer uma coisa que é ir além, eu consigo amá-lo, tá? Então vamos lá. Tá aparecendo na tela de vocês aí uma telinha branca? Que a gente é high-tech, a gente é muito chique, eu tô me sentindo aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, eu queria que vocês pegassem a tela de vocês aí e escrevessem a palavra temperamento, tá? Quem já sabe do que é, não precisa escrever. Mas eu queria que quem não fez ficou grande. Pera aí, gente. Pera aí que eu tenho a letra grande demais. Caraca. Minha letra tá muito feia.
Tá bom, deu certo. Então todo mundo escreve aí a palavra temperamento aí, beleza? Todo mundo escreveu a palavra temperamento aí, vou dar um tempinho pra vocês escrever, porque, né? Provavelmente vocês devem ter ficado olhando eu escrevendo errado pra vocês me zoar depois. Brincadeira. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa palavra e a gente vai dividir ela, a gente vai fazer um traço nela, pra gente ter aí duas palavras, porque essa é uma das, vamos dizer assim, coisas que ajudam muito a gente a ter uma chave de compreensão, tá? E que chave de compreensão seria essa? Quando a gente pega a semântica da palavra temperamento e a gente parte a palavra no meio, a gente consegue ter duas palavras. Vou dar um outro exemplo. Quando a gente tem a palavra oração, hoje em dia isso é muito usado, todo mundo fala isso, né? Quando a gente tem a palavra oração, a gente tem lá duas palavras e nessas duas palavras, quando a gente separa elas, a gente tem hora, de fala, né, de falar mesmo, e a gente tem ação, ou seja, não é só falar, porque um orador é aquele que ora, aquele que fala, aquele que, né, pronuncia algo. Então, quando a gente separa a palavra temperamento, a gente tem aí duas palavras, né? Quais palavras são essas? A gente tem tempera e mento, tá? Então, a gente já tem aqui uma dinâmica que traz para a gente já, entre aspas, duas palavras. Uma delas é tempera, de tempero, né? Ou seja, a gente já tem aqui tempero, então debaixo do tempera aí vocês escrevem tempero, tá? Vou tentar escrever pequenininho aqui, porque minha letra é grande. Tempero. E aqui a gente vai colocar elemento. Le. Gente, é um tracinho ali, viu? Eu sei que não tá dando pra ver direito, mas é um tracinho. Então, a gente tem duas palavras, certo? A gente tem tempero e elemento. Ou seja, o que é o tempero? Tempero é um elemento, é uma substância que a gente tem, que a gente geralmente coloca na comida para dar sabor para as coisas, né? A palavra sabor também já traz essa ideia para a gente de tempero, né? Toda vez que a gente fala a palavra sabor, você, então tá bem temperado, tá mal temperado. Mas pode ser um bom sabor e pode ser um mau sabor. Então nessas duas palavras a gente já tem aí uma resolução do que é o temperamento, que é um elemento que dá sabor para alguma coisa. Dá sabor para quê? Vocês vão me perguntar. Lucas, dá sabor para quê? E aí eu falo com vocês. Dá sabor para uma coisa que é mais importante do que os temperamentos, que é a personalidade, tá? Muito mais importante do que o temperamento é a personalidade, tá? Não precisa apagar não, viu, gente? Eu só vou precisar de espaço aqui, como vocês viram, minha letra é gigante. Então, a gente tem aí a palavra, a dinâmica de que a personalidade é uma coisa que está para além do temperamento, mas o temperamento está dentro da personalidade, certo? E quais seriam as coisas que eu posso olhar simbolicamente para elas e eu vou compreender mais ou menos qual que é o sabor que cada temperamento vai dar para a minha personalidade. São esses referenciais que eu vou escrever aqui, vocês escrevem, ó. É o ar, o fogo. Peraí, que eu sou. A água. E a terra. Certo? Então a gente já tem aí, e eu escrevi assim propositalmente, separado dessa forma, porque a gente vai trabalhar com quadrantes, tá? Para a gente entender um pouco melhor. Hoje a gente nem vai dar muito a essa dinâmica, mas para a gente entender um pouco de como que se dá essa dinâmica dos quatro temperamentos na nossa vida, o que é, a gente tem aqui os modos, vamos dizer assim, de ação de cada um desses temperamentos. E esses modos de ação vão ser praticamente a nossa chave de compreensão das coisas. Que é o quê? O fogo, a terra,
a água e o ar, cada um deles, quando a gente olha para essas coisas específicas, elas diz muito para nós sobre o que elas são, qual que é a presença delas no mundo. Então, os temperamentos é a presença de algo, é a presença de alguma coisa. Assim como o número 1 é a presença de um marco fundamental, do 3 de um marco transcendental, do 4 de um marco universal que está dentro do mundo das realidades. A gente tem esses 4 temperamentos, né, correspondente a esses 4 elementos, que são eles o ar, o fogo, a água e a terra, tá? Então, quando a gente tem essa dinâmica de compreensão, e quando a gente entrar um pouco mais nos temperamentos, a gente vai ter esses símbolos, porque todo mundo conhece esses 4 elementos, que é o ar, a terra, o fogo e a água. Então, esses são os temperos da sua personalidade, ou pelo menos o lugar para onde você vai olhar, que você vai marcar que vai marcar o seu sabor enquanto personalidade. E aí, vou apagar aqui de novo, para a gente entender um pouco melhor isso, a gente precisa de compreender o que é personalidade, tá? E aí, quando a gente volta, historicamente também falando sobre o que é personalidade, não existe muito como é que eu posso dizer, uma definição sobre personalidade entre os grandes pensadores. Muitos falam coisas que são muito semelhantes e outros falam coisas que são um pouco mais distantes dos outros. Mas tem um livro do Aristóteles, que é o Ética Nicômaco, e tem um que ele chama De Anima, eu não vou lembrar o restante, é uma outra coisa, que ele fala da alma. A gente tem alguns pontos e alguns polos interessantes para a gente olhar e para a gente entender, que são o seguinte: a personalidade, ela precisa de uma coisa específica, que é da pessoa. Então existe lá um conceito de pessoa, que eu gosto muito quando o Ítalo fala, porque fala em latim, né? Que ele fala como é que é? Substância individual de natureza racional. Isso é uma pessoa. É uma substância individual de natureza racional. É persona natura, substância natura, indivíduos... Não, substância... não sei falar latim. Não importa, estou aprendendo. Tá? Então a gente tem lá essa divisão, ou seja, uma substância individual de natureza racional, certo? Então a gente já tem esse traçado de pessoa. E aí durante esses mais de 2000 anos de história, a gente nunca saiu muito disso. Sempre foi mais ou menos isso. E aí um desses filósofos mais modernos vai definir para a gente personalidade como aquilo de mais individual que a pessoa tem. Aquilo que é intransferível, ou seja, é uma coisa que eu tenho de mim e que eu não consigo que ninguém faça por mim. Aquilo que só eu posso ter e só eu posso fazer. Ou seja, a minha personalidade é um conjunto de ações que ninguém pode fazer por mim e que só eu posso. Por exemplo, quando eu estou no meio de um grupo, a gente tem um pouco de um sentimento coletivo. Mas esse sentimento coletivo, ele nasce de quê? De vários sentimentos individuais, de concordância e discordância, certo? Então, quando a gente está lá no traçado dos 4 temperamentos, a gente já começa agora a entrar um pouco nessa teoria, nessa ciência simbólica dos 4 temperamentos, e aí a gente vai precisar agora entrar em outras 2 coisas, que são aqueles outros 4 polos que eu falei que os gregos traçavam, que é o quente, o frio, o úmido e o seco. E a gente vai fazer nessa dinâmica aqui. Aqui no canto esquerdo, a gente vai colocar o úmido, tá? Eu vou colocar só o U de úmido, vocês terminem de escrever aí. Aqui, do outro lado, isso aqui é úmido, aqui é seco. Aqui é frio. E aqui não, perdão. Aqui em cima, gente, foi mal. É quente. E aqui embaixo é frio, tá? Como se fosse uma cruz. Por que a gente tem que fazer isso? Para a gente entender como que se dão as dinâmicas. Aqui, a gente vai colocar um S de sangue, sanguíneo, tá? Então vocês podem escrever aqui sanguíneo, aqui um C de colérico, aqui um F de fleumático e aqui um M de melancólico, tá? Então vai ficar assim. Eu não vou fazer o porquinho do Chaves não, gente, para ficar tranquilo. Vou fazer
Aí a gente vai fazer agora uma cruz, só para a gente entender mais ou menos esse traçado aqui, ó, tá? Então a gente tem cada um dos temperamentos em um dos polos, em uma das pontas dessa cruz. Então a gente tem na parte superior aquilo que é quente. Então quando eu olho para a coisa quente, eu tendo a entender um pouco que ela tem as suas propriedades, ela tem a sua presença de quê? De algo, certo? No caso de algo quente, que expande, que machuca, que queima, certo? Do lado esquerdo a gente tem a umidade, que também é uma das coisas que envolve. A gente tem a coisa fria, então quando a gente fazer os marcos dos temperamentos certinhos, vocês vão entender um pouco melhor isso. E no canto direito a gente tem a coisa seca. Né? Aí vocês vão perguntar, mas Lucas, por que eu tenho que fazer isso? Porque para eu entender o que é o melancólico, eu preciso saber que ele está entre um campo frio e um campo seco nesse marco, né? Que representa também aqui o T de terra, tá? E quando eu entrar na dinâmica da Terra, eu vou descobrir que ela tem uma propriedade específica de força, de estabilidade. Então eu vou saber que o melancólico ele tende a ser estável, estabilizado, ele tende a se estabilizar a partir de uma coisa estrutural, ou seja, ele necessita de determinadas estruturas para poder se manter, tá? Quando eu entro no colérico lá, eu preciso saber que ele é seco e quente. Ou seja, o que é seco e quente? É um monte de coisa, né? Mas a gente tem o fogo aí, por exemplo, que é a própria coisa dele, né? A ferramenta do colérico, que é seco e é quente. E que tende, ali como o fogo, ter as suas propriedades. Quais são as propriedades do fogo? Aquece, ilumina, transforma tudo em si, né? E quando você olha para as propriedades do fogo e você vê uma pessoa colérica, né? E a gente vai fazer esse traçado do colérico para vocês descobrirem, não vai ser hoje. Vocês vão olhar para o colérico e falar assim, cara, é isso mesmo, ele aquece, né? Quem está com ele. Então, por exemplo, se eu estou necessitado ali de alguma coisa, ele é a pessoa que, às vezes, não é sempre, o sanguíneo faz mais isso. Ele vai tentar me convencer a não ficar mal, ele vai tentar me ajudar, ele vai tentar me erguer, ele vai tentar fazer isso, né? Vai me aquecer nesse momento frio que eu estou nele, nesse momento triste que eu estou nele. Ilumina, né? Então, os coléricos por natureza, tá? Por uma predisposição natural, ele tende a ser assertivo. Então, o que acontece? Ele é um bom conselheiro, né? Porque ele vai te falar a verdade, aquilo que você necessita, nem sempre de forma carinhosa, porque não é muito do colérico ser carinhoso, é do colérico ser mais cavalo. Então, a chance de te agredir falando a verdade, como é que vai te ajudar, é muito grande. Então, tá aí um preconceito que as pessoas têm com o colérico, né? Porque acaba que ele é muito verdadeiro, então ele acaba machucando as pessoas. A gente tem no canto superior esquerdo o sanguíneo, que tem ali como a sua manifestação o ar, né? Como a sua exemplificação lá, o ar. E o ar ele é quente e úmido ao mesmo tempo. É muito fácil quando você sopra na sua mão assim, ó, você sente essas duas propriedades de umidade e de quentura, certo? Quando você faz assim, você começar a mentalizar isso, a observar o que está acontecendo na sua mão, você vai ver que essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. O ar está envolvendo a sua mão e ao mesmo tempo ele está, entre aspas, aquecendo ela. Você vai sentindo essa umidade, esse aquecimento com muita naturalidade. E o ar é o que conversa com o sanguíneo, é ali a sua potência, vamos dizer assim. E a gente tem lá no fleumático a água, né? Que é fria e úmida. Então a gente já tem essas dinâmicas, a gente já tem essa chave de compreensão. E assim como a água, então, por exemplo, o fleumático ele tende a ser mais parado. Então, ele necessita de quê? Precisa de ar, precisa de movimento, precisa do sanguíneo para poder ajudar ele. Assim como o colérico, ele precisa de um lugar para estar sustentando ele, que é a terra. Ele precisa de uma matéria para ele poder consumir, certo? Então, daqui uns, né, amanhã, daqui uns dias, né? Parece que eu vou falar daqui 3 meses, né, gente? Então amanhã a gente vai fazer um traçado sobre os temperamentos de forma muito específica. Essa aqui é só uma introduçãozinha para a gente entender um pouco melhor o que são os temperamentos, como se dão os temperamentos e, sobretudo, o quão é importante a gente ter isso aqui em mente, tá? Esse traçado simbólico. Eu sei que hoje foi muito simples, é uma coisa muito mais bobinha,
Amanhã a coisa começa a ficar um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais intensa, tá? Então, para a gente finalizar aí essa dinâmica de hoje, a gente já tem aí, né? Só fazer um rememorando aí. A gente já tem os marcos fundamentais dessa dinâmica dos temperamentos que trazem para nós aí o número 4 como referencial, o número 3 como transcendente, e a gente vai precisar lembrar tanto do 3 quanto do 4 mais para frente. Por quê? Porque a gente vai entrar nas identificações de como que são os temperamentos, né? Então, por exemplo, já fazendo um traçadozinho aqui rápido, a gente sabe, por exemplo, que quem está no campo da umidade, né, a divisão vai ficar mais ou menos assim, só para vocês entenderem. Vai ficar assim, ó, Opa. Gente, eu vou ficar em silêncio aqui só porque eu preciso concentrar, porque senão eu escrevo errado. SC, FM. Então a gente tem aqui, nessa parte aqui, da esquerda, a gente tem a divisão lá do úmido e do seco. E para a gente entender melhor isso mais adiante, a gente precisa ter esse referencial do número 4, do número 3. Por quê? Porque quando a gente entrar na umidade e na secura, a gente vai ver que existem virtudes para elas e existem desvirtudes, ou seja, existem vantagens e desvantagens de a gente ser úmido e de a gente ser seco. Existem vantagens nos dois, e da mesma forma o frio e o quente, e que eles são opostos. Então, para quem às vezes é mais espertinho, já conseguiu perceber que existem temperamentos que, a partir da compreensão do seu, você já consegue compreender o outro, e às vezes até porque você tem dificuldade com o outro, porque eles são opostos enquanto temperamento, tá? Então tem pessoas que não gostam, por exemplo, de pimenta. Então se fulano coloca pimenta na comida, você não vai querer comer a comida de fulano, porque fulano gosta de pimenta. Então, por exemplo, o colérico, ele é a presença de fogo, enquanto o fleumático, ele é a presença de água, né? A água e o fogo, eles combinam, mas nem em tudo. Por quê? Porque um apaga o outro, literalmente, porque o fogo evapora a água se ele tiver em maior proporção, e a água apaga o fogo se ela tiver em maior proporção. Então, o colérico, ele se incomoda, vamos dizer assim, mais com isso do que o fleumático, porque a água, quando ela evapora, vai para o céu, vira ar, depois cai de novo. Agora o fogo, uma vez apagado, você tem que esperar secar a água para você poder botar fogo na lenha de novo, ou ter uma proporção de fogo muito grande, ou de material inflamável muito grande. Então a gente já tem aqui essas dinâmicas, e quando eu olho para esse traçado aqui, simples, eu vejo que o colérico está lá em cima num ponto, enquanto o fleumático está lá embaixo no outro, que é no outro extremo dos quadrantes. Enquanto ele não está em oposição completa ao sanguíneo. E aí por que eles são opostos? Porque o colérico ele está no seco e ele está no quente. Por sua vez, o fleumático está no frio, lá embaixo, e no úmido, né? Então, umidade é completamente oposto de secura e frieza é completamente oposto de quentura. Então, um fleumático ele sempre vai ser oposto a um colérico, enquanto temperamento, tá, gente? E um melancólico vai ser sempre oposto a um sanguíneo, ou seja, esse tempero ele vai ser sempre oposto do quadrante oposto ao meu. Então, se eu sou melancólico, no meu caso eu sou mesmo melancólico, a gente tem aqui na parte inferior o melancólico e aqui o sanguíneo. Com o colérico, por exemplo, eu tenho uma semelhança, porque nós dois somos secos, e com o fleumático nós temos uma semelhança, que nós dois somos frios. Tá? Acho que saiu lá. Nós dois somos frios, que por sua vez, no caso do melancólico e do fleumático e do colérico, é a mesma coisa. Enquanto o colérico se assemelha ao melancólico e ao sanguíneo, ele não se assemelha de forma alguma ao fleumático nesse sentido. Por quê? Enquanto um é quente e úmido, ou melhor, frio e úmido, o outro é seco e quente, ou seja, ele está completamente em duas linhas opostas de um para o outro. Enquanto um está aqui, localizando aqui, o outro está aqui.
né? Porque às vezes a gente pode confundir, achar assim, ah, mas então o outro também está na parte superior e eu estou na parte inferior, então isso não se ocuparia, não seria é, verdade. Mas nesse caso porque a gente tem lá os dois opostos, quente e frio, úmido e seco. E esse referencial simbólico é extremamente necessário para a gente, para a compreensão dos quatro temperamentos, e que o temperamento ele não é uma psicologia comportamental, não é disso que o temperamento fala, mas é a partir da observação do comportamento do ser humano, em comparação com todo esse linguajar simbólico que existe há mais de 2000 anos de tradição, eu consigo ver mais ou menos qual que é o funcionamento da água, porque tem mais de 2000 anos que eu consigo observar ela. De personalidade é mais complexo, por quê? Porque são bilhões de pessoas. Como que eu olho uma por uma para saber exatamente como uma é? E sobretudo personalidade, para você saber se a sua personalidade é fraca ou se ela é forte, eu preciso ter esse marco de compreensão. Que é das minhas ações individuais. Quanto mais individual eu sou, não individualista, ou seja, quanto mais eu tomo as minhas decisões, eu sei o lugar onde eu estou, eu me posiciono em todas as situações da minha vida, mais eu sei se eu tenho uma personalidade mais forte ou uma personalidade mais fraca. E é até assim que a gente diz. No que diz respeito aos temperamentos, não é assim. Existem milhões de pessoas fleumáticas, existem milhões de pessoas melancólicas, ou seja, o tempero ele é o mesmo, a comida, por sua vez, é diferente. Tá? Então, quando a gente olha, fiz essa comparação aqui, mas nem exemplifiquei, né? Quando a gente olha para uma comida, eu posso colocar vários temperos lá, diversos temperos. A comida, por sua vez, vai ser diferente. Por quê? Porque a personalidade é aquilo de mais individual que a pessoa tem. Então, por exemplo, minha mãe que me ensinou a fazer comida. Então eu sei fazer arroz. Eu faço arroz aqui. Por mais que eu copie a minha mãe o máximo que eu consigo, o meu arroz, por incrível que pareça, sai com um gosto diferente do arroz da minha mãe. Eu coloco o tempero muito igual, semelhante, às vezes até na mesma proporção da minha mãe, porém o sabor do meu tempero, do meu sal, sai diferente da minha comida. E eu não sei o que seria isso. Então, fazendo essa comparação, esse paralelo com a personalidade e o temperamento, é mais ou menos essa dinâmica. Eu posso ter o mesmo temperamento que você que está me ouvindo aí, mas as nossas personalidades não serão iguais jamais. Então, por exemplo, eu tenho uma presença de temperamento, às vezes muito alta e às vezes muito baixa. Então, às vezes eu sou muito sanguíneo, eu falo muito. Eu sou muito, às vezes, colérico, eu me irrito fácil, né? Eu sou muito fleumático, eu gosto muito de conceito, eu gosto de conceituar as coisas, eu sou passivo, entende? Então, assim, a gente tem essa dinâmica temperamental que não é só aquilo que a gente imagina no que diz respeito à relação humana, mas ele ajuda muito na relação humana. Então, a gente precisa muito mais fortalecer a nossa personalidade para entender depois melhor a nossa... Não, perdão. Eu preciso primeiro entender o meu temperamento para fortalecer a minha personalidade, tá? Então, por hoje é isso. Eu queria aproveitar agora para já falar umas novidades para vocês aí, fazer aquilo que eu falei no início lá, né? Que a gente tinha novidades em breve. Então, já apresentar aqui para vocês o nosso kit, né? De Dia dos Namorados que está chegando, então da Semana dos Namorados. A gente... Ai, não sei se vai dar para vocês verem. Apaga a luz aí. Aí, melhor. Não sei se vocês estão vendo aí, gente. São Luís e Santa Zélia. O copo tá maravilhindo, que fala. Tá muito bonito. A gente tem o quadro aí, então vocês entrem lá na loja. Não percam aí amanhã a gente vai estar aí. Oh, perdão, esse que eu vou falar agora. Só manotei, gente, desculpa. Então amanhã a gente volta falando dos quatro temperamentos de forma mais profunda. Então amanhã, mais do que hoje, vai ser muito mais necessário vocês trazerem caneta e papel. Por quê? Porque a partir de hoje a gente fez só o traçado. Amanhã a gente vai fazer as marcações nesse traçado. Então a gente vai não olhar mais para o tempo, mas vai olhar para as coisas, para os objetos. Então amanhã eu vou falar mais do fleumático, mais do colérico, mais do melancólico, mais do sanguíneo. Mais dos elementos naturais que a gente tem, para a gente abrir essa chave de compreensão, para que a partir disso a gente mude
e a partir dessa mudança a gente alcança a santidade, a gente seja santo, porque tudo louva a nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse lá no início, o temperamento ele tem esse formato de cruz exatamente para lembrar para a gente que foi através dessa cruz que a pessoa, né, de maior personalidade que pisou nessa terra é uma pessoa que a gente sequer consegue identificar o temperamento dela, né, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu consigo olhar com muita facilidade para o meu temperamento e para o temperamento do meu irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo a gente não consegue olhar. Eu não consigo dizer qual que é o temperamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente ter essa dinâmica de forma mais profunda, fica isso. Então eu vou apresentar para vocês aqui, de cabeça para baixo não, né? O nosso caderno dos 4 temperamentos está um diário espiritual. Se vocês quiserem adquirir na nossa loja, fiquem à vontade, tá? Tá baratinho, eu não sei quanto, mas é barato. Mixaria, R$ 34,90, é mais mixaria do que eu pensei. Então, adquiram lá, fiquem atentos aí. Amanhã eu vou postar um videozinho, né? Que amanhã é quarta-feira, é meu dia de falar sobre os temperamentos. Então eu vou estar falando com vocês sobre os temperamentos. Vou tentar não dar spoiler no videozinho de amanhã. Então, mas eu vou dar uma surpresinha para vocês lá, para vocês saberem um pouquinho mais sobre os temperamentos. E eu vou dar também amanhã um pouquinho de bibliografia de onde os estudos saíram, tá? Um abraço e até amanhã, pessoal. Com Deus.